Fala, investidor, tudo bom com você? Aqui é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar das ações da Usiminas. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em Usiminas, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira. Quem me acompanha aqui no canal já deve ter percebido que mudou o cenário, estava meio sumido aqui há alguns dias, estava nesse processo de mudança no cenário, não está 100% concluído, mas já deixa aqui nos comentários o que você está achando desse novo cenário. Agora, sem mais delongas, vamos falar da Usiminas. A Usiminas, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de julho, o mercado ele ainda não abriu, ela está cotada a R$ 6,33. No ano, ela já está despencando aí 30%, olha só que ela chegou a bater R$11 e agora está em 6,33, e nos últimos 12 meses uma queda de 12%. Comenta aqui, você acha que essa queda é uma oportunidade ou você acha que Usiminas é cilada? Deixa aqui para mim nos comentários. A Usiminas é empresa do setor de siderurgia, ela tem uma parte da sua receita vindo da mineração, mas o grosso, né, onde ela tem maior receita é na siderurgia. Código de negociação, Usim 3, Usim 5 e Usim 6. Se você for investir, você vai ter que ir na Usim 5, tá? Porque é a que tem maior liquidez. A Usim 3 não tem tanta liquidez. Vale ressaltar que ela tem 80% de tag along na ação ordinária e na preferencial, na Usim 5, não tem tag along. Então, se tiver alguma mudança no controle da empresa, uma mudança, alguém fizer uma oferta para compra aí da empresa, você pode acabar sendo prejudicado. Tem que estar ciente disso. Falando aqui da posição acionária, é o que eu comentei. Repara que a ação ordinária, o free float, é de apenas 7,4%. Então, não tem tanta liquidez. Ao contrário da preferencial, né, que o grosso das ações estão abertas aqui na bolsa, quase 74% das ações. Conseguimos ver aqui alguns acionistas interessantes, né? A BlackRock tem algumas ações preferenciais. No controle tá esse Nippon Steel Corporation e também a Ternium Investimentos. Estão aí no controle da empresa. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais destaques referente ao segundo trimestre de 2024, resultado mais atualizado da empresa. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu vou fazer um comparativo, principalmente contra o trimestre anterior, para a gente ter uma noção do que devemos esperar, né, de como a empresa está vindo aí para o ano de 2024. Repara que a receita cresceu 2%, saindo de 6,2 bilhões para 6,3. Grande parte da receita vem do mercado interno. Repara que 5,3 bilhões é mercado interno, enquanto aproximadamente 1 bilhão é o mercado externo. O custo dos produtos vendidos cresceu 3%, chegando no lucro bruto aqui que foi menor. O lucro bruto saiu de 398 milhões para 328. Então repara que mesmo ela receitando mais, ela com uma receita de vendas maior, ela teve um lucro bruto menor. Isso quer dizer que ela perdeu margem. Repara que a margem bruta, que já era uma margem bem apertada de 6%, caiu para 5%. A empresa vem sofrendo, né, com o custo das suas matérias-primas, e vale ressaltar que a alta do dólar também aumenta o custo dos produtos vendidos da empresa. Então é um cenário bem adverso, né, que para mim já é um ponto bem negativo. Por quê? Porque ela vende bastante para o mercado interno, ou seja, ela ganha em reais e ela tem custos em dólar. A dívida da empresa também, boa parte da dívida está em dólar. Então, para mim, isso aqui já fica um pouco complicado, né? Sabendo que o dólar, a tendência é o dólar valorizar frente ao real. Além disso, as despesas da empresa também aumentaram, principalmente nessa linha aqui, outras receitas e despesas, saiu de 51 para 160 milhões negativo, dando um EBIT, né, que é um lucro operacional, ela reverteu de 131 milhões para um prejuízo de 27 milhões. Considerando o EBITDA, né, que exclui aqui a depreciação e amortização, a gente pegar o EBITDA ajustado, desconsiderando também efeitos não recorrentes, ela teve uma queda de 41% no EBITDA ajustado, saindo de 415 milhões para 247. Então, de toda forma que a gente olhar aqui, né, na minha visão, foi um resultado ruim.
Comparado com o mesmo período do ano passado, o EBITDA ajustado caiu 33%, uma queda bem acentuada. Então não é à toa que as ações estão despencando. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Usiminas. Eu sempre digo em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Se você quer atingir a sua liberdade financeira em um período mais curto possível, tendo o meu acompanhamento para isso, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou analisar a sua atual carteira de investimentos, vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é o primeiro link na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Também vou deixar um QR Code aqui na tela e fixado nos comentários. Então, vamos continuar aqui. Cotação no dia 26/7, ela estava R$ 6,33. Valor de mercado aproximadamente 8 bilhões. Então, ela não é uma empresa pequena, mas também não é gigante. Eu considero uma empresa média, né? Uma mid cap. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,6. Eu até deixei em azul, pois uma das vantagens da empresa é que ela tem uma dívida bem controlada. Esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes, é um sinal de alerta. Então, no momento, é uma dívida tranquila, mas vale ressaltar, né, que a empresa tem dívida em dólar, tem toda essa questão que a longo prazo, na minha visão, pode ser algo que não seja tão positivo, né? Ela ter grande parte da dívida em dólar, sendo que a maior parte do caixa da empresa está em reais. Então, é algo que a gente tem que acompanhar também. Dividend yield de 4,5% é um dividendo um pouco abaixo do que eu gosto. Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%. Então, no momento, né, é um dividendo abaixo. Não dá para a gente ficar esperando que a empresa pague grandes dividendos, tendo em vista que o EBITDA está piorando, a empresa está dando prejuízo. Então, é difícil da gente ficar esperando que ela pague grandes dividendos. O ROI de 2% é um ROI baixíssimo. Eu deixei aqui em vermelho, é um ponto negativo, tá? Esse indicador ele mede o retorno que a empresa dá de lucro frente ao patrimônio que ela tem. Então, quanto maior esse ROI, maior rentabilidade da empresa, mais retorno ela gera frente aos investimentos que estão sendo feitos no negócio. Geralmente eu gosto de uma empresa com pelo menos 10% de ROI, então no momento está bem abaixo do que eu gosto. Margem líquida, isso aqui é um ponto extremamente negativo que você tem que acompanhar em toda empresa que você for investir. As margens, é muito importante que você acompanhe as margens. No momento ela está com uma margem de apenas 2%, é uma margem baixíssima. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. Empresas com margens baixas, geralmente ela vai estar em um setor onde a concorrência seja mais alta, ou então também que a empresa não tenha algum tipo de vantagem competitiva duradoura para longo prazo. Então é algo muito importante da gente acompanhar. Deixei em vermelho, pois tanto a rentabilidade quanto a margem estão baixas. Indicador de preço EV sobre EBITDA, olhando para esse indicador friamente, somente para esse indicador, eu diria que mesmo diante de toda essa queda, que as ações estão caras. Poxa, que é isso, Daniel? A ação despencou e você está falando que mesmo assim está cara? Sim, por quê? Porque o EBITDA da empresa, ele caiu muito mais. Repara que ano a ano, né, uma queda de 33%, contra o trimestre anterior uma queda de 44%, ou seja, a cotação caiu, mas o resultado da empresa ele piorou bem mais do que a cotação caiu. Então, olhando aqui frente ao EBITDA, a empresa está cara. Eu considero ali um múltiplo de aproximadamente 8 a 10 vezes EBITDA, um múltiplo de preço ok, nem caro nem barato. Então, 16 vezes, né, é um múltiplo de preço sim caro. Olhando para esse indicador, as ações estão caras. Indicador de preço, que é o preço sobre o valor patrimonial, ela está negociando aqui com um belo desconto frente ao patrimônio. Olhando para esse indicador, as ações estão baratas. Ué, Daniel, você acabou de falar que a ação tá cara e agora você tá falando que tá barata? Calma, eu vou te explicar melhor. O EV/EBITDA, ele mede o preço frente ao EBITDA, que é um indicador que mede a potencial geração de caixa da empresa. Já o PVP, ele mede o preço da empresa frente ao patrimônio, que é o resultado entre os ativos menos os passivos. Então, frente ao patrimônio, sim, ela tá com um belo desconto. Ela tá valendo hoje na bolsa o equivalente a 34
33% de todo o seu patrimônio. Porém, olhando para o resultado que a empresa gera em relação ao EBITDA, ela está cara. Então, isso aqui é algo que você tem que considerar na sua análise. O PVP ele é bem interessante, pensando ali, se a empresa entrar em um momento ali que tiver que liquidar o negócio, a gente consegue ver que tem um belo desconto, né? Pensando no pior dos cenários, ela tá barata frente ao patrimônio, mas eu gosto bastante de analisar pelo EBITDA, porque o EBITDA que mostra, né, ali o resultado da empresa. Se o EBITDA fica só piorando, a tendência é a cotação da empresa continuar ladeira abaixo, que é o que está acontecendo, né? Quando olhamos aqui o histórico de lucros e proventos, conseguimos ver que ela deu alguns prejuízos no passado, aí entra no ciclo de lucro, aí depois prejuízo, aí o lucro dispara, aí depois o lucro derrete. Aqui você consegue ver que é um negócio bem cíclico. Toda empresa que negocia commodity, de certa forma, ela vai ser cíclica. Por quê? Porque toda commodity ela tem o seu ciclo. Tem um ciclo onde a demanda é mais alta, consequentemente os preços vão subir. Chega aí um momento que a oferta também cresce, o preço estabiliza e aí o preço começa a cair. Em resumo, o que acontece? Quando o aço, por exemplo, está em alta, a empresa ela vai ganhar muito dinheiro. Quando o aço está em baixo, o resultado ele vai piorar bastante. Então, se você for investir nesse tipo de empresa, você tem que estar ciente disso. Olhando aqui o histórico de cotações, repara que é praticamente uma montanha russa. Ela lá em 1999 é 72 centavos, depois bateu ali mais de R$30, olha que retorno fenomenal, né? Ciclo de alta. Depois veio um ciclo ruim para a empresa, ela saiu de 30, chegou a bater aqui na casa de R$1, R$2 centavos, tô olhando aqui no olho. Depois veio outro ciclo de alta que ela bateu quase R$20 ali no ano de 2021. As commodities elas ficaram bem valorizadas, isso fez com que o resultado da empresa viesse muito forte. E depois disso, né, o aço começou a desvalorizar e o resultado piorou novamente. Então é um negócio, se você não souber o que você está fazendo, o que vai acontecer? Você vai comprar na alta e vender na baixa, comprar na alta, vender na baixa, comprar na alta, vender na baixa. Então tem que tomar muito cuidado, tá, com esse tipo de empresa. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Usiminas desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando? Deixa a likezeira, dá uma força aqui pro Raiz, não sai desse vídeo sem deixar o like não, valeu? Então vamos lá. Bom, a receita da empresa melhorou, né, se comparado com 2015, mas o mais importante é a gente olhar o EBITDA, tá? A Usiminas é muito importante você analisar pelo EBITDA. Por quê? Porque o resultado financeiro ele tem distorção, o lucro ali às vezes vai ter algum efeito não recorrente que pode distorcer bastante o lucro, seja em questão de imposto, seja em questão de resultado financeiro. Tem a questão da depreciação e amortização. Então olha pelo EBITDA, tá? Então o que está acontecendo aqui? Repara que o ano de 2021 foi um ano maravilhoso, o EBITDA bateu 12 bilhões, resultado sensacional. De lá para cá caiu para 3, depois para 1, depois 1,3. Então esse EBITDA daqui da empresa é um dos piores EBITDAs nos últimos anos. E aqui você consegue ver também a volatilidade, né? A empresa sai de um EBITDA de 12,4 para depois 1,3, é realmente muita oscilação no resultado, isso aqui é extremamente complicado. E aqui você consegue ver também a margem, olha a margem que saiu de 37 para 5% de margem. Então quando é um cenário muito bom, olha só que o tanto que a margem sobe e de repente a margem cai. Mas se você pegar a média aqui da margem, vamos pegar a média aqui nos últimos 5 anos, a média da margem da empresa foi de 18, sendo que teve um ano sensacional, né? Dá para ver que não é uma margem muito boa. A margem líquida, repara só, olha só, dificilmente bate 10%, a empresa trabalha com menos de 10% de margem, a rentabilidade também é baixa. Olhando aqui para o endividamento, é um ponto positivo, mas repara só que em 2023 ela tinha 6 bilhões no caixa contra uma dívida de 5,9. Agora o caixa caiu para 5,6 e a dívida foi para 6,4, ou seja, ela tinha mais dinheiro no caixa do que dívida, agora ela está começando a ter uma alavancagem. É uma alavancagem tranquila, mas tem que ir acompanhando, por quê? Porque se isso aqui continuar piorando, de uma forma ou outra vai impactar no resultado financeiro da empresa
e também nos lucros. Então é algo que você tem que acompanhar. Analisando aqui o fluxo de caixa da Usiminas, repara, né, que os anos bons ela gera muito caixa, como 2020 e 2021. 2023 teve uma boa geração de caixa também, agora deu uma diminuída. Olhando aqui na parte dos investimentos, repara que os investimentos aumentaram bastante aqui nos últimos anos, devido principalmente à manutenção no forno, para ela continuar produzindo aí com segurança. E no final das contas ela está gerando caixa livre, mas não é nada assim demais, né? Não é uma geração de caixa livre, 856 milhões de caixa livre, não é uma geração de caixa muito alta frente ao preço que a empresa está negociando. Então qual é a minha opinião sobre a Usiminas? Bom, é uma empresa que, na minha opinião, eu não investiria. Por quê? Porque apesar dela estar barata frente ao seu patrimônio, ela tem margens apertadas, ela tem uma rentabilidade baixa, é uma empresa muito cíclica. Quando estamos falando de empresas que negociam commodities, eu sugiro fortemente que você foque em empresas que têm uma margem bruta alta. Por quê? Porque na hora que a commodity estiver em baixa, a empresa ela vai continuar apresentando um EBITDA positivo, ela não vai sofrer tanto, né? Agora, uma empresa que tem uma margem bruta baixa, o custo dos produtos vendidos estão atrelados ao dólar, ou seja, o dólar alto impacta no custo da empresa. Somado a isso, nós temos a China, que vem jogando aço no mercado, derrubando o preço, fica muito difícil da empresa dar lucro. Então, repara que ela saiu de um EBITDA de 12,4 bilhões na fase boa para 1,3 poucos anos depois, né, de 2021 para agora, nos últimos 12 meses, o resultado piorou muito e, consequentemente, a cotação vai lá e desaba. Então, é um ativo que, na minha visão, é mais arriscado, então eu particularmente não investiria. Se você for investir, eu sugiro que você coloque uma parcela pequena do seu patrimônio e tenha bastante cautela, pois é um ativo mais arriscado. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!